Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 5 de fevereiro de 2024. Poucos jogos hoje, mas jogos interessantes pra gente ser bastante lucrativo nessa noite de NBA. Peço desculpas por conta do atraso e por conta de qualquer problema que a gente tem aqui nesse vídeo. Minha internet não tá lá das melhores, então as coisas estão devagar por aqui, por isso atrasamos, mas sem falta trouxemos aqui para vocês os melhores números e estatísticas para vocês serem bem lucrativos, terem as melhores aí opções para vocês operarem na NBA nessa noite, também algumas ideias de coisas interessantes que vocês possam vir a investir. Nesse vídeo de hoje nós vamos trazer os nossos palpites, mas lembrando que ontem tivemos um dia interessante, 100% de greens lá no nosso grupo VIP, onde a gente passa os melhores tips em relação a odds para vocês, e também nós indicamos também os favoritos da noite, as melhores zebras, os jogos mais interessantes para vocês estarem operando ali em pontuação alta, baixa, jogos perigosos para vocês evitarem trabalhar com pontuação, além dos nossos e-books, guias e muito mais. Tem também acesso a vídeos exclusivos ensinando vocês a apostarem. No Sexta de Trade funcionamos não só como um copia e cola, nós também tentamos ensinar vocês. Nossa ideia é desenvolver os nossos apostadores e esse é o nosso grande diferencial. Chame lá no WhatsApp o menor preço do mercado, tá aqui embaixo para vocês conferirem. Aproveitem no melhor custo-benefício que temos em NBA no Brasil. Vamos começar aqui o nosso palpite com Hornets e Lakers. O site da Bet365 tá bem lento aqui, então eu já preparei aqui as chips para vocês. Nesse caso vai ser uma duplinha, tá? A gente vai operar de duplo-duplo do Anthony Davis, sim, e a gente vai colocar um handicap de menos 4.5 a favor dos Lakers. Bom, a gente tá falando de um Lakers que não é nenhuma elite ofensiva nem defensiva nesse momento da competição, mas eles enfrentam o Charlotte Hornets, que é talvez o pior time do momento na liga. Eles perderam os últimos 7 jogos consecutivos, todos eles por pelo menos 6 pontos de vantagem para os seus adversários. Eles jogaram ontem, devem estar cansados e já é um time que tem muitos problemas para defender e para atacar. Imagina hoje, mais uma vez, quem sabe desfalcados de LaMelo Ball, Gordon Hayward, Mark Williams, 3 titulares e também de um jogo consecutivo, sem descanso, onde certamente os adversários vão poder tirar vantagem, principalmente dessa parte física. O Charlotte Hornets nos últimos 7 jogos, eles fizeram 739 pontos e sofreram 856. Isso dá uma diferença muito grande dessa que é uma das piores defesas da liga, e eles sofreram pelo menos 113 pontos em todos esses 7 jogos mais recentes. O Anthony Davis, nos últimos 20 jogos que ele fez, ele tem um número muito interessante de duplo-duplo. A gente contando os dedos aqui, ou numa mão, quantas vezes ele ficou em abaixo. E ele conseguiu 16 duplos-duplos e ficou em abaixo em apenas 4. Sem contar que nos últimos 10 jogos, ele conseguiu em 90% dessas partidas um duplo-duplo. A gente tá falando de um Hornets aqui que sofre muito para pivôs. É o time que mais sofre pontos para jogadores dessa posição e o segundo que mais cede rebotes. Por isso eu acredito que os Lakers vão convencer, e o Anthony Davis vai ter tempo ali do seu duplo-duplo. Em relação à pontuação do AD, eu acho muito interessante um over na pontuação dele, mas a gente não sabe o quanto que esses Lakers podem ter facilidade para vencer esse jogo, resolver as coisas cedo, e a gente sabe que o LeBron e o Anthony Davis não podem ter tantos minutos de quadra desnecessários. São jogadores que sofrem com lesões, ou então no caso do LeBron tem a questão da idade, então pode ser que eles joguem uma minutagem menor caso os Lakers resolvam o jogo cedo. Então nessa aposta a gente espera pelo menos 10 rebotes, 10 pontos do Anthony Davis, e também a gente espera que os Lakers vençam por 5 de diferença ou mais. Vamos falar agora aqui de Cavaliers e Kings e também de Nets e Warriors. Aqui a gente tem uma dupla para vocês, handicap de mais 11.5 favorável aos Kings, e a gente espera que os Warriors façam mais de 107.5 pontos na partida. Por que a gente acredita nisso? Apesar dos Cavs jogarem em casa e serem favoritos, de viverem o melhor momento, eu acho que o mercado exagerou um pouco nessa odd aqui favorável a eles. A gente consegue fechar uma dupla ali de 1,50 com essas duas opções e que, na minha visão, faz muito sentido. Nos últimos 10 jogos contra o Cleveland Cavaliers, o Sacramento Kings venceu 8 e perdeu 2, só que eles conseguiram cobrir esse handicap em 90% dessas partidas. Sem contar que os Kings nos últimos 10 jogos, onde muitos julgam que eles de fato pioraram e os Cavs evoluíram, a gente conseguiu um número muito expressivo de vitórias, 6 nos últimos 10 jogos, e mais do que isso a gente conseguiu 6 vitórias nos últimos 7, se a gente pensar que estamos a favor dos Kings. Só que a gente conseguiu cobrir também esse handicap de mais 11.5 em todas essas derrotas, ou seja, eles conseguiram em 100% dessas últimas 10 partidas superarem essa marca. O Golden State Warriors é um time que deve conseguir também pontuar bem, porque a gente está falando de um time que no mês de janeiro foi o melhor ataque da NBA.
Eles nos últimos 10 jogos marcaram 125,5 pontos de média, encaram hoje um Brooklyn Nets que, apesar de ser uma defesa que até que funciona bem, é um time que sofre muitas bolas de 3. Eles estão sempre no topo de times que mais sofrem bolas de 3 por jogo. Eles também são um dos times que mais sofrem pontos para armadores, sendo o quarto mais vazado para jogadores dessa posição, e também o time que mais sofre bolas de 3, então olho no Stephen Curry, mas acima de tudo a gente tem um contexto favorável para que a gente consiga ultrapassar essa marca de pontuação nessa duplinha de hoje. Agora vamos falar aqui de 76ers e Mavs. A gente tem o 76ers jogando em casa, só que sem o Joel Embiid. Ontem eles receberam a notícia terrível de que o Embiid vai perder muitos jogos, consequentemente não vai conseguir ser MVP, porque você precisa de pelo menos 65 jogos disputados, e aí vai ficar inalcançável essa marca para ele, mas acima de tudo o 76ers vai ter que se segurar sem o seu principal jogador ofensivo e defensivo. A gente tá falando aqui de um contexto no qual eu sempre digo para vocês, às vezes não é questão de a gente ter o claro favorito, e sim, vale o risco ficar a favor de determinada equipe. Eu acho que aqui vale o risco ficar a favor dos Mavericks, desde que Doncic esteja em quadra. Porque o Dallas Mavericks, acima de tudo, sofre no garrafão. E sem o Embiid, o Covington e também o Batum, o poder de fogo ali no garrafão dos 76ers perde bastante, né? Fica pior. Então o Dallas consegue equilibrar as coisas e ter chance de vencer. Então com isso os Mavericks, mesmo fora de casa, devem equilibrar as coisas, até porque também eles vão ter o melhor jogador em quadra, no caso Luka Doncic também. O 76ers não tem grandes desempenhos sem o Embiid nessa temporada. Nos últimos 8 jogos, são 6 derrotas e 2 vitórias. Vitórias interessantes contra Kings e Jazz, que viviam um bom momento naquela altura da competição, mas são vitórias nas quais ali a gente tem muito mais dúvidas do que certezas. O 76ers vai sofrer no garrafão, vai ter dificuldade para atacar e para defender, porque o Embiid não é só o melhor jogador dessa franquia. Ele é o jogador que faz com que todo o sistema funcione. Não porque ele faz as outras peças funcionarem, mas porque as outras peças funcionam em função dele. Então essa perda é muito grande. Com o tempo o Philadelphia acho que vai se adaptar a jogar sem o seu principal jogador, mas só o fato deles não terem um substituto para ele, não a altura, porque ninguém espera isso, né? Mas eles não têm nenhum substituto ali pro garrafão com as mesmas características. Quem dirá ali um time desfalcado ainda de mais 2 jogadores altos e com presença de garrafão importantes. O Batum é mais um jogador que fica aberto ali, né? Espaça a quadra, mas querendo ou não, ele jogaria ali na posição de 5 muito provavelmente, mas ele também tá de fora hoje. Então acho que o Dallas Mavericks tem como fazer uma boa partida aqui, dá bastante trabalho aí para os seus adversários. O Luka Doncic deve ter uma partida especial, já que o adversário não vai ter um grande defensor aí para poder segurá-lo. Os dois times ainda não se enfrentaram nessa temporada, e o Dallas Mavericks, apesar do histórico recente bem ruim, eles enfrentaram times de um bom nível e foram minimamente competitivos durante grande parte dos jogos. O calendário deles foi terrível: Celtics, Suns, Hawks, Kings, Magic, o Timberwolves e também o Bucks. Só enfrentaram times ali que muito provavelmente estarão nos playoffs, com exceção ali do Magic, mas ainda assim eu acho que o Magic e o Kings e os Hawks têm chance de se classificarem via play-in, pelo menos. Então assim, esse calendário foi muito cruel, talvez ele seja até mentiroso, quando a gente fala do Dallas, que conseguiram fazer bons jogos contra adversários de um bom nível, principalmente quando o Luka Doncic esteve em quadra, ou minimamente na maioria dessas partidas. Já os 76ers, eles têm um histórico ruim desfavorável também. Nos últimos 6 jogos, 5 derrotas, 1 vitória apenas ali, jogando muito no último quarto para poder tirar ou abrir 3 pontos de vantagem, mas de resto eles perderam para adversários ali de um nível variado também, mas um deles foi um adversário muito ruim, no caso o Portland Trail Blazers. Beleza, vamos ficar de olho aqui no que vai ser dessa partida, porque ela é uma partida muito importante para você operar no ao vivo. Tudo pode acontecer, a gente pode ter uma variação muito grande no placar e ela não vai ser fácil. Só repito para vocês, vale o risco ficar a favor da vitória dos Mavs. Antes da gente aqui seguir o nosso vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não são inscritos. A gente tem a meta de 250 likes para esse vídeo de hoje, para a gente continuar trazendo vídeos aqui diários para vocês no Cesta de Trade. O nosso grupo VIP está aqui embaixo, o melhor preço do mercado, e também o grupo VIP mais completo que vocês vão encontrar. Conheçam lá, dê uma chance, a renovação é opcional, então vocês podem conhecer ali o primeiro mês e ver se vale a pena seguir com a gente ou não. Lembrando, toda semana vai ter vídeo exclusivo lá para vocês, ensinando vocês a serem apostadores de um nível alto. O ano de 2024 é o ano para vocês colocarem dinheiro no bolso. Eu tenho certeza que o nosso grupo é o lugar certo para você melhorar suas possibilidades. No vídeo de hoje, a gente está pegando um pouquinho mais leve aqui com números e estatísticas, justamente por conta da nossa internet. A gente já deixou essas abas aqui abertas para poder facilitar a nossa pesquisa, mas ainda assim é uma pesquisa muito difícil de ser feita. A gente considerou outros números e estatísticas, a gente só está reduzindo um pouquinho o nosso vídeo hoje por conta desse problema técnico, mas se vocês olharem os nossos últimos resultados e vídeos anteriores, os cards vão ficar aqui em cima, vocês vão ver o alto nível aí de análise que a gente traz sempre para vocês. Confiem nos números e estatísticas, a médio e longo prazo vocês sempre serão lucrativos. Vamos falar aqui de Hawks e Clippers. Aqui a gente acredita em um over na pontuação.
O nosso palpite vai ser acima de 236,5 pontos na partida. A gente tá falando de dois times com muito poder de fogo. Meu maior medo aqui, de fato, era a defesa do Los Angeles Clippers funcionar, mas como eles jogaram ontem contra o Heat, foi um jogo físico e difícil, onde eles tiveram que virar o placar em determinada parte decisiva ali do jogo, em um momento ali muito importante, enfrentando o Heat, que a gente sabe que é um time chato e que gosta de dar trabalho para grandes franquias. A gente pode ter um Clippers com um pouco mais de dificuldade de executar essa defesa, tendo um dia menos de descanso, jogando fora de casa e tendo que viajar de Miami até Atlanta. Não é uma viagem muito longa, mas ainda assim a gente sabe que isso interfere na logística das equipes e, consequentemente, deve atrapalhar na defesa dos Clippers, a ponto dos Hawks também conseguirem pontuar bem. Os Clippers devem ter a sua pontuação em dia, é um dos melhores ataques do mês, um dos top 3 do mês de janeiro, uma eficiência ofensiva absurda, muito talento individual e um Hawks que ainda é uma das 10 piores defesas da liga, mas que ofensivamente está em um viés de alta. Se a gente for olhar aqui os últimos 10 jogos dos Clippers, eles marcaram 119,9 pontos de média, e a gente vai ter aqui um Atlanta Hawks que nos últimos 6 jogos conseguiram 783 pontos cedidos para os seus adversários, mas marcaram muitos pontos também. Esse over teria batido nos últimos 5 jogos consecutivos entre eles, e se a gente expandir o nosso recorde para os últimos 6 também. Em todas essas partidas, o over 236,5 pontos bateu, e eles nem enfrentaram tantos times assim ofensivamente de elite, como por exemplo os Lakers, que não vem tão bem assim, o Phoenix Suns, que é um time que tem muita eficiência, mas é um time que joga no ritmo lento, arremessa pouco por jogo, né, porque eles gostam um pouco mais da cadência, e o Toronto Raptors, que é um time que tem muitas dificuldades aí de construir jogadas, eles não têm um grande criador de arremesso dentro do seu time. Geralmente eles precisam de jogadas um pouco mais coletivas para funcionar, mas nem sempre as coisas acontecem, já que eles sequer têm um armador ali de origem de alto nível. Scottie Barnes vem sendo improvisado nessa posição, eles perderam Siakam e outros bons jogadores ofensivos. Enfim, a gente está falando de um Atlanta que deve sofrer bastante para jogadores ali do Los Angeles Clippers. Se a gente for olhar na posição de power forward, é o quarto time mais vazado da liga, é também aí um dos 10 times que mais cedem rebotes e um dos 10 times que mais cedem assistências para jogadores da posição de Kawhi Leonard, um dos principais destaques aí da equipe dos Clippers. E para a posição de ala, eles também são top 10 times que mais sofrem pontos e também top 10 que mais sofrem bolas de 3, posição ali do Paul George. Para a posição de point guard, armador, posição do James Harden, é o quarto time que mais cede assistências por jogo, então assim, os Clippers devem pontuar muito bem. E os Hawks, hoje eles vão ter muita chance, porque eles estão num bom momento, enfrentam um adversário cansado, também jogam dentro de casa, então esse over para mim é a melhor opção. Agora, finalizando o nosso vídeo aqui com Pelicans e Raptors, esse é o jogo mais complicado, acredito que os Pelicans vençam. O Toronto Raptors é um time que, acima de tudo, vem sofrendo defensivamente, e no seu lado ofensivo eles não eram tão especiais desde o começo da temporada. Perdendo o Siakam de Anunoby, o time tende a piorar. RJ Barrett, na minha visão, é um jogador pior do que o Siakam. Lógico que a troca foi com o OG Anunoby, mas ainda assim, eles perderam seus principais cestinhas. Nos últimos 10 jogos, são 8 derrotas e 2 vitórias. Eles perderam no dia 4, ou seja, ontem, para o OKC, jogando 2 prorrogações, e acho que eles vão sofrer. Operar aqui a favor da vitória dos Pelicans ou numa pontuação alta deles é o melhor a se fazer, mas o mercado ofereceu linhas muito baixas. Eu vou esperar no ao vivo para tentar operar numa duplinha de vitória dos Pelicans com uma pontuação alta, ou então simplesmente ali num handicap negativo esticado, caso o Toronto Raptors assuma ali a liderança em algum momento. Acho que dá para tentar pegar uma odd interessante, sendo o meu palpite preferido a vitória dos Pelicans. Beleza? Se não encontrarem uma linha interessante acima de 1,40, que é o que eu gosto de operar, aí eu ficaria de fora dessa partida. De fato foi complicado encontrar algo interessante para operar por aqui, mas vocês também podem trabalhar ali com duplas, triplas e múltiplas, tentando explorar aqui essa pontuação do New Orleans, que deve ter muita facilidade para ferir esse time dos Raptors, que já defende mal e está cansado depois de 2 prorrogações. Claro, se o Zion jogar, vai ser mais interessante para a gente conseguir uma pontuação alta e vitória, e o Herb Jones pode ser um jogador decisivo também para a gente conseguir uma vitória mais tranquila, já que é um bom defensor de perímetro e um dos poucos bons arremessadores de 3 que os Pelicans têm. Beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações. Desculpas mais uma vez pela diferença aqui do modelo do vídeo, claramente vocês vão ver que a gente trouxe muito menos conteúdo para vocês, mas acontece, faz parte, e eu não queria deixar vocês na mão. Muito obrigado pela audiência de todos e falou!